Fala, torcida botafoguense! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, né? Depois dessa classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, nos pênaltis, o Belo eliminou a Luz em pleno Pacaembu, né? 1-1 no tempo normal e nas penalidades o Wallace brilhou e o Botafogo conseguiu a classificação. Vai enfrentar agora o Concórdia de Santa Catarina, time de Série D, mas o jogo agora no Almeidão. Então o Botafogo tem tudo aí para avançar mais uma fase. Já embolsou pela participação R$ 830 mil, vai embolsar mais 1 milhão por jogar a segunda fase e se passar pelo Concórdia e alcançar a terceira fase, o Botafogo vai embolsar mais de R$ 2.300.000, somando tudo uns R$ 4 milhões que o Botafogo pode embolsar se chegar à terceira fase da Copa do Brasil, se passar pelo Concórdia, né? Se passar na próxima fase. Mas vou falar do jogo, né? Vou falar da classificação contra a Portuguesa. O adversário mais difícil que o Botafogo teve em 2025. Né? O Botafogo não teve grandes adversários, né? Na pré-copa pegou Maranhão e Motoclube, um time de Série D e um time sem divisão, onde inclusive foi eliminado, né? Perdeu para o Motoclube. Campeonato Paraibano só pegou equipes de Série D ou sem divisão. Pegou a Portuguesa, que é um time de Série D, mas que no papel ali é um time de, no mínimo, Série C. Né? Um elenco de Série C tranquilamente. Esse time da Portuguesa. Né? Que disputou o Campeonato Paulista e é um campeonato que paga muito bem. Né? A Portuguesa recebeu 8 milhões de cotas para jogar o Campeonato Paulista. Então contratou muitos jogadores interessantes. Alguns até saíram antes desse confronto contra o Botafogo. Até foi algo positivo para o Belo, né? Esse jogo ter sido disputado nessa semana e não na anterior, que certamente a Portuguesa teria um elenco mais completo, né? Como acabou a primeira fase do Campeonato Paulista no final de semana, alguns jogadores se despediram aí de forma antecipada e isso acabou contribuindo, né? Para a Portuguesa entrar com menos força para esse jogo. Mas mesmo assim era um adversário difícil, um adversário qualificado. Um time que nessa temporada só havia perdido para Mirassol, São Paulo e Palmeiras, times da Série A do Campeonato Brasileiro. Então era claro que ia ser um jogo difícil para o Botafogo, que ainda não havia enfrentado um adversário desse nível no ano, né? Então até para você saber o que esse elenco pode entregar, era meio difícil a gente imaginar, né? Assim, era um jogo que assim, a gente acreditava que o time realmente pudesse ser competitivo, como foi, mas também tinha aquele medo, assim, pô, um time do Campeonato Paulista, já disputou aí jogos bem cascudos durante o ano, perdeu pouco, né? Então, claramente o Botafogo entrou, assim, não dá para dizer que o Botafogo era favorito, apesar de ter um ranking melhor, né, do que a própria Portuguesa, um ranking da CBF melhor, mas é uma Portuguesa que virou SAF, vem investindo mais, né? Então era um adversário muito complicado, né? Era o pior time que o Botafogo podia pegar lá do pote que ele tinha ali para enfrentar. Deu azar no sorteio, mas mesmo assim conseguiu a classificação. Fala da atuação do Botafogo, tá? Começando pela escalação. O Bussi, ele foi obrigado a já utilizar alguns jogadores que chegaram, né? Sobretudo em posições muito carentes do elenco, que é a lateral esquerda e as pontas, né? Que são posições ali que realmente deixam muito a desejar nesse elenco do Botafogo. Tivemos a estreia do Sid Clay, né, que foi o primeiro jogo do Sid Clay na temporada. Né? O Sid Clay ele não chegou do Botafogo vindo de outro time. Ele não havia disputado nenhum jogo oficial nessa temporada. O último jogo dele foi ano passado pelo Amazonas, né, na Série B. Então estreou num jogo muito importante, decisivo, mas foi bem. Né? Acho que teve uma partida razoável para um cara que estreou na temporada num jogo como esse. Então, gostei da atuação do Sid Clay, eu acho que foi um razoável positivo, né? Dado todo o contexto aí de ser o primeiro jogo dele no ano. E o Rodrigo Alves, que com 4 minutos, vestindo a camisa do Botafogo, faz um golaço, um dos gols mais bonitos da história recente do Botafogo. Um gol de bicicleta que acho que nem o torcedor mais otimista do Botafogo poderia imaginar, né? Um gol tão cedo, um belo gol. Então o Botafogo abriu o placar ali e ficou numa situação bem mais confortável, né? Agora, para ele ser eliminado no tempo normal, ele teria que tomar 2 gols. E uma pena é que o Botafogo não conseguiu segurar essa vantagem por muito tempo, né? Isso que foi ruim, né? Talvez o Botafogo tivesse mais facilidade no jogo se tivesse segurado essa vantagem por mais tempo. Né? Até aproveitado ali
mais espaço para matar o jogo, enfim. Mas fato é que a Portuguesa chegou ao gol de empate ali com 12 minutos, uma falha defensiva, né? Uma falha do Renier com o Eric. O Renier, que era para estar marcando, não estava marcando o jogador da Portuguesa, né? O Rildo. E o Eric ali tentou cobrir, mas também estava muito distante. E o jogador da Portuguesa acabou cabeceando sozinho, né? E o empate se desenhou logo no início, né? O Botafogo não conseguiu aproveitar tanto tempo essa vantagem. Mas o Botafogo não sentiu o gol, tá? Algo interessante em relação ao time foi isso. O Botafogo tomou o gol, mas o time poderia até se desestabilizar, né? Porque fez um gol muito cedo, um golaço, aí toma o gol, e aí você pode murchar, né? E o seu adversário aproveitar isso, e o Botafogo não. Acho que o Botafogo foi muito maduro ali, tomou o gol. E foi até melhor depois de tomar o gol, né? Conseguiu ainda ali criar algumas oportunidades. Botafogo que foi levemente melhor do que a Portuguesa no jogo, tá? Eu tenho essa impressão. Foi um jogo muito equilibrado. Eu acho que até o empate foi um resultado que realmente traduziu o que foi o jogo. Foi um placar justo. Mas eu achei o Botafogo com mais lucidez com a bola, né? Eu acho que o Botafogo trabalhou mais a bola, conseguiu chegar com mais perigo, né, quando estava no último terço. Então acho que por isso o Botafogo foi um pouco melhor na partida do que a Lusa, né? Apesar da Portuguesa ter tido um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de finalizações, mas eu achei o Botafogo melhor, com mais força ofensiva, né? Uma atuação botafoguense que, dentro do contexto, né, um time que ainda está se remontando no meio da temporada, né? O Botafogo estreou 2 jogadores hoje, jogadores que pouco treinaram com o elenco, né? Então você tem essa dificuldade, né, para você conseguir ali entrosar. Então foi algo que o Botafogo conseguiu ter nessa partida, que foi algumas coisas, né, que o Botafogo conseguiu ter nessa partida. Uma aplicação tática muito boa, né, uma concentração, né? O Botafogo foi um time concentrado em quase todo o jogo, um time intenso, né, brigando pela segunda bola, conseguindo roubadas, enfim, conseguindo desarmes, interceptações. Você viu que os jogadores estavam se doando ali. Em alguns momentos faltava qualidade técnica, mas aplicação não faltou. E eu acho que isso foi importante para o Botafogo conseguir não perder o jogo, né? Então, no segundo tempo ali, o Bussi fez algumas mudanças que eu não gostei tanto, tá? Ele tirou o Bruno Leite para colocar o Gustavo Ramos. Aí o Rodrigo Alves foi fazer a posição de centroavante. O Gustavo Ramos de ponta, que até hoje ele nunca rendeu, né, no Botafogo. E aí o Guilherme Santos estava ali mais como meia. E, enfim, foi uma formatação de time que não me agradou tanto. Apesar que o Botafogo no início do segundo tempo até teve um volume, né, interessante ofensivo, mas não conseguiu aproveitar. E eu acho que muito por essa junção aí de jogadores ali, basicamente todos eles fora de posição, né, sobretudo o Rodrigo Alves e o Guilherme Santos. E aí depois o Bussi corrigiu, né, ele botou o Falcão e aí ele acabou colocando o Guilherme Santos como centroavante, ali que também é um pouco da dele, o Falcão como meia, e aí eu acho que ficou um pouco mais lógico, né, essa formação ofensiva. Mas aí o Botafogo, à medida que o tempo foi passando, né, no segundo tempo, o Botafogo foi perdendo também o ímpeto, né? Acho que o Botafogo foi cansando mais, né? O Botafogo teve a viagem, teve o jogo em Souza, enfim, a Portuguesa não saiu de São Paulo, né? Nesses últimos dias. Então teve um desgaste menor, né? E até teve jogadores ali que nem eram tão titulares assim, que também estavam menos desgastados. E aí no final do jogo ali, a Portuguesa até teve uma leve pressão, né? Uma leve pressão, mas bem de leve mesmo, né? Não dá para dizer que o Botafogo sofreu, né? Foram alguns chutes de fora da área, que o Wallace foi bem, e ali alguma tentativa de cruzamento. Teve o lance do gol impedido, né? Que o lance anterior, né, da defesa do Wallace foi muito importante, porque se a bola entra ali era gol, e o Wallace fez uma defesaça, né? No rebote o jogador estava impedido e acabou colocando a bola para a rede. Então um impedimento bem marcado, mas foi um jogo que o Botafogo competiu, conseguiu fazer um jogo equilibrado, num nível diferente que ele teve até agora no Campeonato Paraibano, e conseguiu levar o jogo para os pênaltis.
né? Independentemente do resultado dos pênaltis, eu já estava meio que satisfeito assim com o desempenho do Botafogo. Eu acho que o time entregou o que se imaginava. Assim, não dava para imaginar um Botafogo também muito melhor do que ele apresentou no jogo. Assim, eu não consegui imaginar um Botafogo tão superior à Portuguesa. Até porque é um time que, apesar de ser de Série D, tem um elenco ali de jogadores que jogam tranquilamente uma Série C e até uma Série B. Então o Botafogo conseguiu levar para os pênaltis. Também não seria um absurdo, né, se o Botafogo vencesse no tempo normal. Eu acho que o Botafogo, como eu já disse, sempre achei mais lúcido quando estava com a bola no campo de ataque do que a própria Lusa, mas acabou também não tendo a força necessária, criar as chances necessárias para fazer o segundo gol. E aí foi para os pênaltis, acho que um resultado justo, né? Acho que traduziu bem ali o placar de 1-1. Penalidades, e aí quem apareceu? O Wallace, né? Brilhou o goleiro botafoguense, ele acertou todos os cantos, né, das cobranças da Portuguesa, e isso, né, obrigou os jogadores da Portuguesa sempre procurarem muito canto, né? Como o Wallace estava acertando toda a cobrança, os jogadores da Portuguesa, ou eu coloco muito no canto, ou esse goleiro vai pegar. E o último pênalti é muito isso, né? O último pênalti que vai na trave, o cara teve que realmente buscar muito o canto, senão o Wallace ia pegar, né? Se a bola não fosse na trave, eu acho que o Wallace pegaria, né? Porque ele foi muito bem, né? Em basicamente todas as cobranças. E fez a diferença, deu a classificação para o Botafogo que vinha nessa zica de pênaltis, né? O Botafogo só teve 4 pênaltis no ano, só fez um, né? Que foi com o Rafinha no Campeonato Paraibano contra a Picuiense, um pênalti mal cobrado, que o goleiro também quase pega. Havia perdido 2 com o Mariotto e um com o Guilherme Santos, que também perdeu, né? Também perdeu. O único pênalti que o Botafogo perdeu foi do Guilherme Santos. Mais uma vez, né, o Guilherme Santos perdendo o pênalti, mas acabou não fazendo falta, né? O Botafogo conseguiu a classificação merecida, né? Eu acho que o Botafogo jogou para a classificação. Foi um time que procurou atacar, procurou o gol, né? Não foi um time ali que foi reativo, vou tentar levar. Tô jogando fora de casa contra um time ali do Campeonato Paulista, vou tentar levar para os pênaltis. Não, o Botafogo buscou, até na parte final do jogo, tentou dar umas escapadas ali, sobretudo com o Luiz Miguel ali pela esquerda, para tentar algo, acabou não conseguindo, mas foi um time que jogou o jogo, competiu e acabou aí conseguindo a classificação. Uma alegria para o torcedor botafoguense, né, que fazia tempo que não tinha uma alegria como essa, né, uma classificação fora de casa contra um time tradicional, né, o Botafogo que na temporada passada não jogou a Copa do Brasil, a última vez que jogou caiu para o Águia de Marabá, né, perdendo lá em Marabá. Então fazia tempo que o torcedor na Copa do Brasil não tinha uma alegria como essa, né? Uma classificação grande, né, de respeito, como foi essa lá em São Paulo contra a Portuguesa, que dá uma moral muito grande, né, para o elenco, para o Bussi, para a SAF, né, e dá uma oxigenada no ânimo ainda maior, né, que o Botafogo, desde que virou SAF, saiu a antiga diretoria e entraram aí os novos membros da SAF e tudo mais, liderados pelo Alexandre Galo, já mudou o clima, já mudou algumas coisas estruturais que já fazem diferença, né? E essa classificação é uma resposta dentro de campo, né? Não adiantava também só o Botafogo dar resposta ali para ações com o torcedor, né? Ações de marketing e tal. Também precisaria de uma resposta dentro de campo, né? O futebol, enfim, depende do resultado, né? Para o torcedor se motivar, depende muito também do resultado. E essa classificação certamente deixou o torcedor motivado aí para os próximos jogos, para comparecer mais ao Almeidão e deixou o elenco mais confiante, né? É a típica classificação ali que você chega agora com moral, tanto para a próxima fase da Copa do Brasil contra o Concórdia, que pode ser no próximo meio de semana ou no outro meio de semana, né? Ou do meio de semana do dia 5 ou do dia 12. A CBF ainda não definiu. Acho que nessa sexta-feira a gente já vai ter a definição. Até acredito que o Botafogo jogue só no dia 12, né? Eu acho que vai ficar meio por aí. Até porque o Botafogo tem
Se bem que de uma maneira ou outra vai impactar, né, na reta final do Campeonato Paraibano, independentemente da semana que for. Ou vai ser antes do primeiro jogo da semifinal, ou vai ser antes do segundo. Mas vamos ver aí como a CBF vai definir a data desse confronto, que vai ser em João Pessoa, e se o Botafogo se classificar, vai poder chegar aí a praticamente 4 milhões de premiação. Também é muito importante para você poder investir em um jogador, né? A SAF já deixou claro que o objetivo é subir. Então você, com um aporte de cotas ali entrando, um dinheiro que não é tão esperado assim, né? Porque Copa do Brasil, para um time como o Botafogo, você não dá como certeza ali uma classificação. Então é um dinheiro, digamos assim, extra que pode entrar, né? Sobretudo se chegar na terceira fase. Até acho que a primeira fase o Botafogo eventualmente poderia contar com a classificação, mas chegar a uma terceira fase talvez não, né? Talvez não é algo que estava previsto no orçamento, então pode ser uma grana extra que seja muito importante para esse 2025 do Botafogo. E o torcedor botafoguense volta a sorrir, né? Um desempenho bom dentro de campo, competitivo, claro que tem problemas, o Botafogo precisa evoluir bastante, né? Mas agora estão chegando novos jogadores, o time tá encorpando, né? Tá com jogadores ali com uma maior qualidade. E aí o Búcio vai ter um tempo aí até a Série C, né, que vai começar no dia 12 de abril. Inclusive o Botafogo estreia em casa contra o Confiança, né? Já saiu a tabela básica e a CBF divulgou nesta quinta-feira. Então o Botafogo tem tempo aí de, primeiramente, ir bem no Campeonato Paraibano e ao mesmo tempo conseguir essa classificação contra o Concórdia na Copa do Brasil, que é muito viável. O Concórdia eliminou a Ponte Preta, é verdade, né? Mas jogou em casa e agora joga em João Pessoa. Então é uma possibilidade aí do Botafogo chegar a uma terceira fase de Copa do Brasil e, quem sabe, ser campeão paraibano, né? Então, em um curto espaço de tempo, com a chegada da SAF, a gente pode ter um desempenho, né, em competições que a gente já não tem há algum tempo, né? Que é voltar a ser campeão paraibano e chegar a uma terceira fase de Copa do Brasil. Faz um tempinho, antes da pandemia, que o Botafogo foi campeão paraibano e antes da pandemia que o Botafogo conseguiu chegar à terceira fase da Copa do Brasil. Então faz um tempo de fato. E isso pode acontecer aí no intervalo de um mês. O Botafogo pode quebrar aí esses tabus, né? Que não vem conseguindo quebrar nos últimos anos. Bom, é isso. Me alonguei demais, né? Mas essa vitória, essa classificação merece aí esse vídeo um pouco mais longo. O Wallace, eu te amo. Você foi decisivo. Você foi o cara aí desse jogo contra a Portuguesa. Um trabalhador, né? Um jogador ali literalmente trabalhador que finalmente ganhou uma chance como titular. O Bussi teve ali coragem, né, de barrar o Saulo e colocar o Wallace, e o Wallace correspondeu dentro de campo, né? Teve uma boa atuação nos 90 minutos e teve uma atuação decisiva nos pênaltis. Então, o Wallace, parabéns, você ajudou demais o Belo. É muito legal ver um cara aqui do nosso futebol paraibano, né? Não sei nem se o Wallace é de João Pessoa ou da Paraíba, nem tenho essa informação. Mas é um cara aqui da região que está há muito tempo aqui no futebol paraibano e chega ao Botafogo, já está há 3 anos por aqui, mas tem a sua primeira grande glória, né? E é muito legal ver um jogador que é o mais velho, né? Se a gente pegar aqui, é o jogador que está há mais tempo. Ele e o Eric são jogadores que estão há mais tempo aqui no clube. E ver um cara desse sendo decisivo, sendo importante, é muito legal. É muito legal e que ele continue, né? Continua aí com esse desempenho, ajudando o Botafogo nessa sequência da temporada. É isso, deixa o like, tá? Se inscreve no canal, comenta aí o que você achou aí dessa classificação do Botafogo contra a Portuguesa. Valeu e até a próxima.